Francisco, lá da Paróquia do Divino Espírito Santo. Né? Então, a nossa parceria da equipe diocesana de ministério com o Instituto de Teologia São Miguel. Aproveitando para fazer um convite para você estudar no Instituto de Teologia. O Instituto de Teologia é o lugar da formação dos nossos leigos. E o Instituto de Teologia, que é uma coisa nossa, da nossa diocese, dos nossos leigos, precisa ser valorizado pelos nossos leigos. Graças a Deus a gente tem uma turma muito boa que frequenta o Instituto, que participa do Instituto, faz aulas no Instituto. Eu dou aula no Instituto, o Padre Luciano, vários padres da nossa diocese dão aula no Instituto. Então, fazer um curso de teologia, são 3 anos o curso de teologia no Instituto, 3 anos, 3 dias por semana, segunda, terça, quarta e quinta. Tem muitos aqui que eu sei que participam lá do Instituto. Então, procure... Eita, esse microfone, deixa eu trocar. Então, tem muita gente que participa daqui, que participa lá do Instituto, que faz aula no Instituto. Então, participar do Instituto é muito importante, tá bom? Fazer as aulas, fazer o curso de teologia, venha fazer. Naquele folderzinho que vocês pegaram, tem a informação do Instituto. Também no calendário também tem informação do Instituto, tá certo? Muito bem, sem mais delongas, quero passar então a palavra, acolhendo entre nós o Padre Luciano Calado, que é pároco lá da paróquia Santo Antônio, na Vila Talarico, né? O Padre Luciano teve um tempo lá na paróquia São José Operário, no Itaim Paulista, 11 anos, você ficou lá, né? 11 anos. E depois foi transferido para a paróquia de Santo Antônio, na Vila Talarico. O Padre Luciano também é mestrando, né? Está estudando lá no Instituto de Direito Canônico, é na PUC, né? Chama PUC? Na Faculdade São Paulo Apóstolo. Direito Canônico também, junto com alguns outros padres, o Padre Luiz Fernando que teve ontem, outros padres da nossa diocese estão estudando o Direito Canônico lá. Então, vamos acolher o Padre Luciano com uma salva de palmas. Boa noite. Antes de todos, vamos rezar, né? Ficar de pé, invocar a presença do Senhor entre nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor, nós queremos entregar a Ti todo esse tempo que nós vamos passar, consagrando a Ti o nosso entendimento, consagrando a Ti o nosso serviço. Pedimos que o Teu Espírito Santo fecunde o nosso coração, nos faça compreender todas as coisas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor, para Te glorificar, nós continuaremos reunidos aqui, estudando, nos dedicando, tudo para o Teu louvor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Agora e sempre. Amém. Amém. Pode sentar-se. Então, terceiro e último dia do nosso encontro de atualização. Igreja, mistério, pertença e organização. Nós vamos, gente, lidar com temas que aparentemente são temas difíceis, às vezes de uma compreensão mais formal, textos formais da igreja, mas o objetivo aqui é ajudar a vocês mergulharem no sentido daquilo que é proposto pela igreja, tá?
Então tenham paciência, nós vamos apresentar textos, mas nós vamos devagarinho assimilando, né? Vamos por parte, entendendo o que esse texto, que aparentemente é difícil, nós vamos entender, porque vamos assimilando parte a parte. Então, nós temos um primeiro parágrafo, que depois nós vamos, como eu disse, devagarinho nós vamos entender. Mas nós vamos lê-lo agora inteiro, para depois irmos aprofundando. Vamos ler juntos? A igreja, enquanto sacramento ou sinal, e instrumento da comunhão dos homens com Deus e entre si, em sua essência, é a comunidade humana do amor divino, isto é, do amor do Pai, comunicado aos homens pelo Filho, no Espírito Santo. A Igreja, justamente pelo fato de nos associar à vida da própria Trindade, que é a vida de amor, é um desígnio divino. Deus é amor e pertence à essência desse amor que ele se comunique, que, portanto, seja desejo de comunhão. Antes de mais nada, desculpem os erros ali, né? Apareceu Trindade com letra maiúscula, minúscula, Filho também com letra minúscula, um errozinho de digitação. Mas vamos lá. Nós temos aqui uma primeira ideia, um primeiro parágrafo cheio de ideias. Então nós vamos agora nos aprofundar, parte por parte. A primeira parte que nós devemos dizer, a igreja é sacramento ou sinal, né? Aqui a gente já começa a entender que a palavra sacramento aqui está se referindo a um significado mais amplo que o dos 7 sacramentos, né? A igreja é sacramento ou sinal, ou seja, eu estou dando aqui um sinônimo para a palavra sacramento. O que seria então, como que nós podemos entender que a igreja é sacramento? Porque talvez na sua cabeça pareça, não, padre, sacramentos são 7, né? Não, sacramentos são 7, exatamente. Mas quando a gente leu lá, a igreja é sacramento, o que nós estávamos querendo entender com isso? O Catecismo da Igreja Católica, no número 774, define exatamente esse sentido. A palavra grega, mysterion, foi traduzida para o latim por 2 termos, mysterium e... Então aqui você já começa a entender, né? Sacramento tem a ver com mistério, né? Sacramento, o termo em latim, sacramentum, exprime mais o sinal visível. Veja, gente, presta atenção nisso, é importante. O sacramento, na definição clássica que nós temos, é uma graça invisível, e nós celebramos os sacramentos com sinais visíveis. Aqui tem mais ou menos a mesma dinâmica. O termo sacramento exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação. Mistério. Lembra quando a gente celebra a missa, que a gente, depois da consagração, fala mistério da salvação? Não falamos isso? Então, mistério. Então, sacramentum exprime mais aquilo que é sinal visível de uma realidade escondida, de um mistério. Então, o sacramento é o sinal, é algo que externaliza um mistério invisível. Até aqui tudo bem? Cristo mesmo é o mistério da salvação. Bom, pode ir adiante. Só para retomar, né, nós estamos falando da igreja, sacramento ou sinal. A obra salvífica de sua humanidade, de Jesus, santa e santificante, é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da igreja. Então veja, igreja mistério, é o nosso primeiro capítulo, vamos dizer assim, da nossa noite, né? Então nós estamos pensando na igreja como mistério, né? Então assim,
de salvação de Jesus a obra salvífica da humanidade de Jesus é o sacramento da salvação que age, que se manifesta e age nos... Então, se eu desejo a salvação, aonde eu encontro essa salvação? Nos sacramentos da igreja, ou no mistério da igreja, né? Que as igrejas do Oriente denominam também como os santos mistérios, né? Então veja, nós vamos aprofundar um pouco mais essa relação do mistério com a igreja. Mas aqui surge uma pergunta: padre, e como que fica então os 7 sacramentos? O senhor está me dizendo que a igreja é um sacramento. Seria o 8º sacramento? Não, não é o 8º sacramento. Os 7 sacramentos são os sinais e os instrumentos pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo. Ok? Isso é uma definição clássica, talvez na sua paróquia você já tenha entendido isso, né? Sacramento é um sinal, é um instrumento pelo qual o Espírito Santo difunde a graça de Cristo. Portanto, a igreja contém e comunica a graça invisível que ela significa. É nesse sentido analógico que ela é chamada de sacramento. Ou seja, os sacramentos são sacramentos da igreja. Jesus dotou a sua igreja com os sacramentos, para que ela, a igreja, difundisse no mundo a graça do Cristo, né? Então a igreja ela contém, são os sacramentos da igreja, mas ela não retém para si, ela contém e ela comunica, ela difunde a graça invisível que ela mesma significa, porque ela é mistério. É nesse sentido analógico que nós podemos chamar a igreja de sacramento, ok? Então, retomando a primeira lâmina lá que nós vimos, o primeiro parágrafo. A igreja, enquanto sacramento ou sinal, alguns leram mas aqui não tem acento, está escrito né? Então, nós estamos falando do que da igreja? Nós estamos falando da igreja, em primeiro lugar, que ela é sacramento ou sinal. E estamos falando do que mais da igreja? Que ela é instrumento da comunhão dos homens com Deus e entre si. Então estamos falando do mistério da igreja. Então olha só o que nós já entendemos da igreja hoje. Que ela é mistério, que ela é sacramento, que ela é sinal, que ela comunica a graça, que ela significa, né? Mas também nós estamos vendo que a igreja é instrumento, não é apenas um mistério, porque o mistério, ele precisa, às vezes nós precisamos buscar, precisamos mergulhar no mistério, mas a igreja não é só um mistério, ela é também instrumento da comunhão dos homens entre si e com Deus. Adiante? Então vamos entender isso aqui da igreja, né? Igreja é instrumento da comunhão. Instrumento da comunhão dos homens com Deus e entre si. Ela é a comunidade humana do amor. O que você entende com essa afirmação? Que a igreja não é só um grupo sociológico. Ou seja, não é uma associação de moradores, não é uma reunião de pessoas, não é um grupo filantrópico, não são pessoas que se reúnem simplesmente para fazer alguma coisa do ponto de vista humano, sociológico. Não. A igreja é comunidade humana, sim, porque nós somos homens, mas ela é a comunidade humana do amor de Deus, amor divino, né? Por quê? Porque nos associa à vida da própria Trindade. Nós somos batizados como mesmo? Em nome do Pai e do Filho. Ao entrar para a igreja, nós somos associados à Trindade. Veja que interessante. Então, a nossa vida é associada à própria Trindade, que é vida de amor. Então, nós fazemos parte de uma comunidade de amor, né? A essência do amor é essa, né? Aqui é um passo a mais, na verdade, né? Ok, nós somos uma comunidade de amor.
somos associados à Trindade. Mas qual é a essência do amor? E isso tem consequências sérias para a vida da igreja, né? A essência do amor é que ele se comunique. Quando uma pessoa ama a outra, ela comunica o amor que ela sente para a outra, através dos seus gestos, através de palavras, através de carinho. Ela não é. Quem ama quer comunicar o amor, né? Então a essência do amor é essa, que haja uma manifestação, uma comunicação. Então, porque Deus é amor, Ele tem desejo de se comunicar. Ou seja, é aquilo que nós lemos lá no primeiro parágrafo, desejo de comunhão, certo? Mas a igreja também é instrumento. A igreja é um instrumento através do qual a oferta de salvação por parte de Deus se torna presente a... Gente, Deus quis que a igreja fosse instrumento. Às vezes a gente vê pessoas criticando a igreja, né? Achando que a igreja quer um monopólio. Não, gente, é ao contrário. Quando Jesus quis para si a igreja, Ele quis dotar a igreja dos sacramentos, quis que a igreja fosse mistério, quis que a igreja fosse instrumento, né? Então não é a igreja que arroga para si essa função. Não, ela nasce com essa essência. Foi assim que Jesus Cristo a quis para si, a instituiu para que fosse no mundo dessa maneira. Então, ela é instrumento pelo qual a oferta de Jesus, a oferta da cruz, chegue a todos os homens, de todos os tempos e de todos os lugares. Então, veja bem, por causa disso, nós podemos dizer que a igreja prolonga. Vamos ver, a igreja prolonga. E aqui então fica claro porque nós não podemos compreender a igreja como um simples grupo filantrópico, como uma sociedade de pessoas que se reúnem para fazer um bem comum. A igreja não é um grupo que se reúne no aspecto natural, ela se reúne no aspecto sobrenatural, né? Então, nós podemos entender isso porque a igreja prolonga no tempo e na história a ação salvífica. O que é salvífica? Salvadora, de salvação. Então, seja, Jesus Cristo subiu ao céu, derramou o Espírito Santo, fazendo assim nascer a igreja. A obra dele acabou? Não. Por quê? Porque a igreja continua a obra de Jesus. Jesus não morreu na cruz para salvar o mundo? Isso a igreja torna presente hoje. Esta oferta de salvação a igreja torna presente a todos os homens, de todos os tempos e lugares, esta oferta, prolongando no tempo e na história a oferta de Jesus realizada na cruz. Adiante. Volta só um pouquinho, que tinha uma última linha. A oferta é para todos os homens, sem distinção. Todos, nós dizemos, a salvação é universal. É ofertada para todos os homens. No entanto, aqueles que pertencem à igreja aderem integralmente à oferta de salvação. Ou seja, você quer salvação? Então deve aderir à igreja. Porque a igreja existe para isso. Jesus formou a igreja para isso. Para difundir a salvação. É o meio concreto, ordinário, que Jesus quis. Entendem isso? Então, aqueles que pertencem à igreja aderem integralmente, ou seja, eu digo, eu quero essa salvação, eu mergulho nessa salvação, eu dou a minha adesão. Como eu faço isso? Simplesmente, eu vou falar com Deus. Não, é através da igreja, através da pertença que inicia-se formalmente, mas depois traduz-se vivencialmente na igreja. Então aqui nós damos um passo a mais. Nós vamos falar agora da pertença, que é o segundo capítulo dessa nossa noite, né? Falamos da igreja como mistério, agora a igreja como pertença. Nós entendemos que a igreja, então, é o instrumento pelo qual Deus faz a salvação acontecer no tempo e na história. E podemos dizer no hoje do nosso tempo, né?
e que aqueles que aderem à igreja têm a salvação, têm a plenitude da salvação. Agora vamos adiante. Pelo batismo, o homem é incorporado à igreja. Aqui entra o aspecto objetivo, ou seja, eu quero a salvação de Cristo? Sim. Como que eu consigo? Me incorporando à igreja. E a palavra incorporar aqui tem o sentido de fazer parte do corpo. São Paulo não fala que a igreja é o corpo de Cristo, nós somos a cabeça? Pois bem, então eu faço parte do corpo. Quando eu entro nesse corpo, imediatamente eu estou integrado à obra da salvação, né? Então, pelo batismo, sem o batismo, a pessoa não está incorporada no corpo, desculpem a redundância. Mas sem o batismo, a pessoa não entrou para este corpo. Ela está se localizando fora da salvação. Ela não quer entrar no corpo. Ela não quer fazer parte. Ela não quer se associar. Ela está fora daquilo que é oferta, porque ela quer, né? Portanto, só com o batismo, de fato, o homem recebe os direitos e os deveres dos fiéis. O Padre Luiz Fernando Gomes trabalhou com vocês esse tema dos direitos e deveres dos fiéis, né? Então, além de fazer parte do corpo da igreja e me situar na oferta de salvação da cruz, eu, quando entro na igreja, também passo a ser sujeito de direitos, ou seja, eu sou batizado, eu tenho direitos de batizados. Eu sou batizado, então também eu tenho deveres de batizado, né? E aí a consequência lógica: quem não é batizado não tem nenhum direito dentro da igreja. Está excluindo, padre? De jeito nenhum. Basta que você se torne um cristão católico, que você vai ter direito, né? Não está excluindo ninguém. Você quer? Então faça parte. O meio é o batismo. E quem não é batizado não tem nenhum direito dentro da igreja, bem como não tem nenhum dever. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Talvez você já tenha visto em rádio, em televisão, as pessoas falam assim: que absurdo! O Papa está falando para a gente fazer tal coisa. O Papa está mandando a gente parar de fazer uma coisa, sei lá, vamos dar um exemplo absurdo aqui só para a gente ilustrar. O Papa está dizendo que é para a gente não ir assistir esse filme que está no cinema, porque esse filme que está no cinema tem heresia, então o Vaticano falou, e isso é um absurdo. Pessoa que nem católica é fazendo isso. Qual o sentido dessa crítica se ela não é católica? E ela não tem nenhum dever de obedecer o Romano Pontífice. Ela não tem nenhum dever. Ela não é batizada. Ela não tem nenhuma obrigação. Não compete a ela, não cabe a ela responder ao Sumo Pontífice, ao Papa, ao Vaticano, porque ela não é batizada. Agora, quem é batizado tem o dever de obedecer. Entende? As críticas, às vezes, que a gente encontra, não tem fundamento nenhum, porque a pessoa nem católica é, ou às vezes é católica, mas já está excomungada e nem sabe, né? Enfim, não, esse negócio da excomunhão é uma coisa séria, talvez num curso a gente possa aprofundar isso, porque tem gente que é excomungada e não sabe. Porque existem dois tipos de excomunhão: a excomunhão proferida, onde a autoridade da igreja exclui através da excomunhão, né? Ou a excomunhão automática, que a pessoa, praticando tal coisa, já automaticamente está excluída sem precisar ter um documento falando que ela está excomungada. Então é muito sério isso. Então, assim, não tem nenhum dever essa pessoa. Não tem nenhum direito, mas também não tem nenhum dever. Observação: direitos e deveres. Não os direitos da sociedade civil. Não estamos falando desse direito. A igreja tem o seu próprio direito. Tem o Código de Direito Canônico. Ali está o Código de Direito da Igreja, que diz que também o bispo pode estabelecer leis. Então não é só obedecer o Código de Direito Canônico, tem que obedecer aquilo que o bispo determina na sua diocese. Então não estamos falando dos direitos civis, mas o direito de fiéis na igreja, próprio dos cristãos. Em outra palavra,
Em outras palavras, quem é batizado passa a estar sob as leis da igreja. É batizado? Então agora você é incorporado a este corpo. Então você está sob as leis da igreja. Adiante. Outra observação. Existe uma exceção. Quem que pode ser eximido das obrigações, dos deveres da igreja? A exceção é destinada a quem não tem suficiente uso da razão ou aos menores de 7 anos de idade. Uma pessoa que, por exemplo, tem problemas mentais, uma pessoa que por idade avançada também já perdeu o uso da razão, essas pessoas, elas não têm o dever dentro da igreja, elas são a exceção trazida pelo código, né? E aqui sobre a criança, né? A criança, vamos ver, a criança, por isso, quando é batizada, tem alguns direitos. Mas ainda sem um dever, porque não tem o suficiente uso da razão, na medida que crescer, vai adquirir novos direitos. A gente diz que as pessoas que perderam a lucidez são equiparadas às crianças, né? Elas têm alguns direitos, mas já não têm nenhum dever porque perderam o uso da razão. Adiante. Falava-se do batismo das crianças, né? E aqui é importante sempre a gente voltar à mesma e sempre doutrina da igreja. O batismo válido, gente, é o batismo de água verdadeira e com a forma verbal estabelecida. Qual é a forma do batismo? Batismo? Eu te batismo, nome, em nome do Pai e do Filho, e com água. Tá? Depois, em outros cursos, vocês poderão aprofundar quais são as exceções, etc. e tal, em caso de perigo de morte, tudo isso vale a pena pesquisar. O batismo insere a pessoa no corpo de Cristo. Estamos falando da pertença à igreja, vocês já viram isso um pouco ontem também. O batismo insere a pessoa no corpo de Cristo, mas para que alguém esteja em plena comunhão com a Igreja Católica, precisa aderir ainda a 3 coisas expressas no Cânon 216. Ainda não, só um minutinho. Isso aqui nós vamos mastigar um pouquinho. Ok, nós dissemos até agora que para a pessoa fazer parte do corpo da igreja precisa do quê? Ótimo. O fato de ser batizado e estar incorporado à igreja faz com que essa pessoa esteja em plena comunhão com a igreja católica? Não. Existem coisas, nós vamos ver daqui a pouquinho, 3 coisas que configuram a plena comunhão com a igreja. Qual o valor disso, padre? O valor disso é o seguinte: essas 3 coisas são determinantes. Uma pessoa que não observa essas 3 coisas está fora da comunhão da igreja, tá? E aqui que acontecem as excomunhões também. Por que é um excomungado? O excomungado é uma pessoa que foi colocada fora da comunhão da igreja. Não por maldade da igreja, mas por aquilo que a pessoa fez, ou falou, ou pensa, ela se coloca fora da comunhão da igreja. Não porque a igreja seja carrasca, castigadora, vingadora, mas é assim, por exemplo, vou dar um exemplo bem banal também, só para vocês entenderem. Vamos supor, né, eu sou corintiano. Gostaram, né? Mas veja bem, se eu apareço aqui com a camisa de São Paulo, canto o hino de São Paulo, né? Vou em todo lugar com meu computador, tem papel de parede de São Paulo, o que vocês vão pensar de mim? Que eu sou corintiano? Não. É assim que funciona às vezes. A pessoa foi batizada na igreja, mas só fala coisa contra a igreja, se comporta contra a igreja, ensina coisas contra a igreja. O que você vai pensar dessa pessoa? Porque ela não faz parte da igreja. Então a excomunhão é uma pronúncia que diz isso: meu querido, você está se comportando como quem está fora da igreja, não como quem está dentro, né? Então, essas 3 coisas são o parâmetro que diz se eu estou com comunhão com a igreja ou se eu estou já saindo fora da comunhão da igreja. Então, o cânon diz o seguinte, cânon 205: nesta terra, vamos ler,
estão em plena comunhão da Igreja Católica. Aqueles batizados que estão unidos em Cristo, em sua estrutura visível, ou seja, integrando os símbolos da profissão de fé, dos sacramentos e do governo eclesiástico. Vamos compreender. Nesta terra, estão na plena comunhão. Existe comunhão parcial e existe a não comunhão, tá? Mas estão em plena comunhão aqueles que foram batizados, porque quem não está batizado não está incorporado, não faz parte do corpo, tá? Então, precisa ser batizado para ser fiel na igreja, para fazer parte do corpo. Mas além disso, precisa do quê? Estar unido a Cristo. De que maneira? Em sua... O que está escrito ali? Entende isso? Qual é a estrutura visível do Cristo? É o corpo da igreja. É a igreja. Como eu estou... Tem gente que às vezes fala assim, não, mas eu rezo em casa, eu estou unido a Deus, a mesma coisa. Não está. Não está mesmo. Né? Para que estejamos... Já que eu sou batizado, eu preciso estar unido a Cristo, não apenas intelectualmente, mentalmente, racionalmente. Eu preciso estar unido a Cristo na estrutura visível da igreja. Isso determina a minha comunhão com Cristo e com a igreja. Que, aliás, eu sempre digo, não se separa Cristo, cabeça de seu corpo, a igreja. Não existe essa historinha. Eu amo Jesus, mas não gosto da igreja. Não existe, não é possível isso. Porque Jesus Cristo é a cabeça do seu corpo, que é a... Você já viu algum corpo andando por aí sem cabeça? Já viu alguma cabeça andando por aí sem corpo? Você viu, meu querido? Eu vou ter que te internar, vou ter que dar remédio para você. Agora, a pessoa que diz assim, eu amo Jesus, mas não quero saber de igreja, está dizendo isso, está amando a cabeça sem o corpo. Não é possível, não tem sentido nenhum isso. É a mais irracional e ilógica afirmação que alguém pode fazer, né? Porque corpo sem cabeça, vivo, não existe. Existe morto, né? Mas vivo não. Portanto, para estar unido a Jesus Cristo, eu preciso estar unido à comunhão da igreja, não só batizado, mas estar unido mediante esses 3 vínculos. A palavra vínculo é importante. Eu me vinculo ao corpo de Cristo quando sou batizado e sigo esses 3 vínculos. Primeiro, profissão de fé. Segundo, sacramento. Terceiro, então, aqui que a gente pertence à igreja, tá? Se a proposta do capítulo é igreja como pertence, então a gente pertence à igreja quando vive essas 3 coisas. Então aqui só para deixar bem claro, né? A fé que você tem aí no seu coração, é a realidade invisível da união com Cristo, tá? Então eu tenho fé, mas eu amo Jesus, tá bom? Eu não duvido que você tenha fé. Você diz que ama Jesus, mas não quer saber da igreja. Não duvido que você tenha fé. Mas eu acho que você não está unido a Cristo realmente, apesar da sua fé, né? Então, a fé é a realidade invisível da união com Cristo. Mas isso se realiza como? Se realiza visivelmente por meio do tríplice vínculo público da fé. Tá? Então a pessoa que tem fé tem que manifestá-la dessa maneira. Se manifestar dessa maneira, aí eu digo que você tem fé católica. Senão, não é uma fé plena, é uma fé semi-plena, ou é a gente já vai ver daqui a pouco. Então, excluir, preste atenção, excluir um dos 3 vínculos. Padre, eu gosto da profissão de fé, eu gosto do sacramento, mas eu gosto da igreja, de papa, não gosto, não. Olha, excluir um dos 3 vínculos resulta na comunhão imperfeita com a igreja, ou
na ausência de plena comunhão. Estão entendendo até aqui? Tudo bem? Sim ou não? Sim. Os 3 vínculos realizam visivelmente a união com a igreja. Portanto, realizam nossa pertença à igreja. Vejamos como se dá a ausência dos 2 primeiros vínculos: a profissão de fé e os sacramentos. Depois nós vamos ver o terceiro. Mas vamos supor, a pessoa não quer saber da mesma fé da igreja, de seguir a profissão da fé da igreja. Não quer saber de aderir aos sacramentos, renega. Diz que a Eucaristia não é sacramento porque não é o corpo de Cristo, enfim. Quando uma pessoa exclui um dos 2 vínculos, como que resulta essa história? Então vamos ver. Quem não professa a íntegra fé dos apóstolos, presta atenção. Como que a gente professa a fé dos apóstolos? Onde está a fé dos apóstolos? Por exemplo, quando você reza o credo dizendo constantinopolitano, o que é aquilo? É a fé da igreja, é a fé apostólica. O símbolo apostólico, que é o creio que a gente reza na missa, o creio pequeno, é o símbolo apostólico, é a fé apostólica, né? Portanto, uma pessoa que não professa a íntegra fé dos apóstolos e não aceita a celebração dos 7 sacramentos em diversos graus, não se encontram na plenitude da fé católica, tá? Então a pessoa de alguma maneira rejeitou algum artigo de fé da igreja, não só do credo, mas do magistério, né, daquilo que o Romano Pontífice ensina, daquilo que é a doutrina oficial da igreja. A pessoa que recusou algum item, ela está saindo da comunhão plena, tá? E se ela não, por exemplo, tem igrejas que não tem 2 sacramentos, por exemplo, se eu não me engano, a igreja luterana tem batismo e Eucaristia, se eu não me engano, né? Ou seja, não aceita os 7, aceita 2. Ou seja, eles não estão em comunhão com a igreja, eles estão em comunhão semi-plena ou nem estão em comunhão com a igreja, né? Então, negar os vínculos, em especial esses 2 vínculos, são posturas que são categorizadas, ou seja, tem um nome, um nomezinho, pode ir, gente. No caso de repúdio total da fé cristã, se tem a apostasia. O que é apostasia? É o repúdio total da fé cristã. Então, vou falar assim, eu sou agnóstico, eu sou ateu, ou então eu sou de uma seita que não aceita Jesus, seita que não aceita Jesus, né, que rejeita Jesus. O que é isso? É uma apostasia. Na verdade, assim, essa postura é de quem já foi batizado um dia, tá? Porque a pessoa que nasceu nessa situação, ela não recusou, simplesmente ela nasceu naquela situação. Então ela tem oportunidade de conversão ainda. Mas quem um dia foi batizado e repudiou a fé cristã totalmente, ela é um apóstata, ou uma apóstata, né? Ela praticou a apostasia. E, no caso de obstinada negação, depois de ter recebido o batismo, de alguma verdade que se deve crer por fé divina e católica, ou no caso de dúvida obstinada sobre ela, se tem a... O que é heresia? Heresia é a obstinada negação. O que é isso? A pessoa teimosamente ela nega os artigos de fé ou aquilo que se foi proposto como fé divina e católica. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O dogma da Imaculada Conceição. O Papa, quando defendeu o dogma, ele propôs a verdade da Assunção de Nossa Senhora, ou da sua Conceição original, propôs como verdade divina e católica. Tá bom? Então é um dogma. Uma pessoa que se recusa a acreditar nisso, que obstinadamente rejeita isso, está numa postura de heresia, né? Ou qualquer outra verdade
católica. Pessoa que recusa, tá? Preste atenção, nós não estamos falando, vou reformular. Existem diversos graus de verdades católicas, tá? Existem verdades que são dogmas, e é por isso que está escrito aqui, por fé divina e católica. Quando o Papa diz, olha, vocês, todos católicos, devem acreditar nisso. Então, fechou questão, não tem espaço. Tá? Então, a pessoa que recusou está cometendo heresia. Agora, existem outros tipos de verdades dentro da igreja, como, por exemplo, a moral católica. A pessoa, por exemplo, tem um questionamento sobre algum ponto da moral da igreja. Ela está cometendo heresia? Não necessariamente, porque a heresia, a moral, dependendo do que está sendo dito, é uma verdade, mas que não foi proposta como dogma. Algumas verdades da igreja, elas vão sendo entendidas ao longo do tempo, né? E assim nós vamos chegando à luz da verdade, né, na caminhada histórica da igreja. Então, duas coisas contra dois vínculos, tá bom? A apostasia é quando eu repudio a fé. A heresia é quando eu recuso a doutrina, ou dogma, verdade de fé. Estão entendendo a diferença? Crer como a igreja. Se eu não creio como a igreja, eu estou praticando apostasia. Se eu não professo a fé como a igreja, eu estou praticando... Então guarda essas duas coisas. Se eu não creio como a igreja, eu estou praticando apostasia. Se eu não professo a mesma fé da igreja, eu estou praticando heresia. Ok. Há ainda um vínculo, o vínculo do governo, né? Governo eclesiástico. O vejamos no terceiro ponto, que aí é o terceiro capítulo da nossa noite de hoje, que é a igreja organização. O Cânon 204 diz o seguinte, parágrafo 2, vamos ler? Esta igreja... governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão. Isso aqui é de capital importância, gente. A gente está falando da organização da igreja, né? Então, a igreja de Jesus, mistério, manifestado no tempo da história, que foi constituída e organizada como uma sociedade, subsiste na igreja católica. E aqui é o ponto que eu quero destaque, na atenção especial de vocês, né? A igreja é governada pelo sucessor que a gente chama de Papa. Só pelo Papa? Aqui está, gente, um detalhe importantíssimo. É óbvio que o Romano Pontífice ele tem na igreja a prerrogativa de ser o sucessor de Pedro, de governar a igreja, de ser o sumo pontífice. No entanto, ele governa a igreja com os bispos. Tá? Então, isso são as palavras do cânone, tá bom? Então, o cânone 204 diz que a igreja é governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com ele. Agora, preste atenção na ressalva. Os bispos que estão em comunhão. Se o fulano não está em comunhão total com o Romano Pontífice, seja por questão de não crer como a igreja ou de não professar como a igreja, é um bispo cismático ou um bispo herege ou apóstata, tá bom? Não entendi. Depois a gente abre para a pergunta. Então, assim, o terceiro vínculo, o terceiro elemento, é o elemento do governo, tá? Que é o da comunhão hierárquica eclesiástica, isto é, da aceitação da autoridade suprema do pontífice e dos bispos. Os bispos não exercem a autoridade suprema. Quem exerce a autoridade suprema é o Romano Pontífice. Mas quando os bispos estão em comunhão com o Romano Pontífice, com o Papa, eles participam desta autoridade.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso? O bispo ele não tem o poder do Papa, mas quando ele está junto com o Papa, ele participa do poder do Papa. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, quando uma pessoa se nega, quando ela não quer aceitar a autoridade do Papa e dos bispos, o que acontece com essa pessoa? Qual que é o vínculo que ela está atentando? Ela está atentando contra o vínculo do governo. E a este atentado se dá qual nome? Adiante. Vamos ver? Tem-se um cisma com a recusa por parte de quem foi batizado na Igreja Católica da submissão. Acho que ali era ao sumo pontífice e da comunhão com os membros da Igreja a ele sujeito. Aqui fica claro que o Romano Pontífice ele tem autoridade suprema, os bispos que estão em comunhão com ele, eles estão com comunhão com os membros da Igreja a ele sujeitos, são os bispos, né? Então, o nome que se dá às pessoas que se recusam a respeitar a autoridade do Papa e dos bispos em união com o Papa, o nome que se dá é o cisma. Então, são cismáticos, né? Por exemplo, a gente sabe que tem toda uma conversa reaproximando, mas um exemplo clássico de cisma é o de Lutero, né? Ele foi cismático porque ele se recusou a obedecer à autoridade do Papa, do Romano Pontífice, né? Então, os cismáticos, e aqui é um passo que eu estou dando junto com vocês, que é o seguinte: os cismáticos encontram-se numa situação semelhante à dos apóstatas e dos heréticos, né? Por que isso é importante de se dizer? Porque acontece o seguinte, gente: estão surgindo hoje grupos que se denominam verdadeiramente católicos, porque são ultraconservadores na doutrina. Talvez você conheça alguém que haja dessa maneira. É mais católico que o Papa. E vive querendo ensinar a doutrina, corrigir as pessoas, super conservadores, e se você prestar atenção, né, posicionam-se abertamente contra o Papa. Tem gente na internet chamando o Papa de herege. Não só contra o Papa, tem gente na internet que está atacando a autoridade dos bispos. E eu acho tão triste que um fulano desse tenha tantos seguidores no YouTube, né? Fulano que vive atacando a igreja. Como que a gente pode seguir um cara que vive difamando os bispos, difamando os padres, difamando o Papa? Ah, mas ele está falando a verdade. Não sei se está falando a verdade. Ele está falando agora sobre o ponto de vista dele. E ele está atacando a autoridade. E ele está fazendo o quê? Qual é a postura dele quando ele está fazendo isso? Ele está quebrando o seu vínculo de comunhão com o Papa e com os bispos. E essa pessoa que se acha tão certinha na doutrina está cometendo a mesma gravidade que cometem os apóstatas e os hereges. Então é isso que quer dizer: os cismáticos encontram-se numa situação semelhante à dos apóstatas e dos heréticos. Ele pode estar 100% baseado nas doutrinas do passado, de São Pio não sei quem, pode falar de cabo a rabo o missal tridentino, rezar em latim, mas se ele não se submete à autoridade do Papa e à autoridade dos bispos em comunhão com o Papa, está pecando contra o governo da igreja, está em situação de cisma. Então cuidado com quem você compartilha vídeo, ou o que você compartilha. Ah, mas está atacando o bispo porque o bispo fez errado. Não compete a você julgar o bispo. Você quer que ele seja julgado? Vá à autoridade da igreja. Não difame a igreja. Não replique informações que difamam, que atacam a autoridade.
do Papa ou dos bispos. Nós estamos nos 3 vínculos. Eu me desvinculo da igreja quando não aceito a autoridade deles. Eu estou pecando como peca o herege. Por mais que eu seja certinho na doutrina. Mas eu estarei pecando da mesma maneira, com a mesma gravidade. Ou seja, estão pecando contra a catolicidade, tanto quanto os que praticam heresia ou os apóstatas. E, consequentemente, não estão em plena comunhão com a igreja. Esse cara aí do YouTube, que eu nem abro quando eu vejo que tem vídeo dele, nem faço questão de gravar o nome. Esse cara do YouTube, por mais que ele fale da doutrina da igreja, não está em comunhão com a igreja católica. Porque não se submete à autoridade do Papa e dos bispos. Diferente é, pois, a situação daqueles que foram batizados numa comunidade cristã ou numa igreja separada da igreja católica. Então aqui é a história que eu estava dizendo. Tem pessoas que nascem em outra denominação. Não é que elas foram batizadas e se recusaram a se submeter aos 3 vínculos. Não. Elas já nasceram fora da igreja, né? Então é diferente a situação dessa pessoa. Elas não se encontram na integridade da fé ou na unidade do governo eclesiástico. Já nasceram assim, não é culpa. No entanto, não sendo batizado na igreja católica, não são obrigados ao cumprimento dos deveres derivantes das leis da igreja, né? Claro que aí tem todo o aspecto da igreja que deve alcançar essas pessoas para que haja também a incorporação dessas pessoas à igreja de Cristo, né? Enquanto o seu exercício dos direitos vem limitado da mesma maneira que é dos heréticos e dos cismáticos, ou seja, não é porque uma pessoa nasceu numa igreja fora da igreja católica que ela tem algum direito na igreja, também não tem. Assim como os heréticos, os cismáticos, os apóstatas perdem o direito dentro da igreja, também esses que nasceram fora estão na mesma situação, embora com peculiaridades disciplinadas pelo direito. Por exemplo, uma exceção que se dá é a questão do matrimônio misto. Uma pessoa quer se casar na igreja, ela pode, mesmo não sendo batizada na igreja católica. Então ela tem, aqui entre aspas, o direito de se casar na igreja católica. Não porque ela esteja submetida a uma lei eclesiástica, mas porque o matrimônio é de direito divino, ou seja, em outras palavras, todas as pessoas que não são celibatárias podem se casar, né? Então, essas pessoas, de certa maneira, têm essa possibilidade de se casar na igreja. Então, gente, agora é o último, né? Então, agora, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tem tempo, padre? Obrigado. Deus abençoe. Se quiserem fazer alguma pergunta ou alguma coisa que não ficou clara, só um minutinho.